Período de carnaval é sempre uma fase de movimentação intensa no mundo espiritual. Muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, exigindo intervenções imediatas das equipes espirituais. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. Espero que você tenha tido um excelente feriado de carnaval. É claro, é sempre possível brincar o carnaval de forma tranquila e saudável, mas não é o que costumamos ver muitas vezes. Muitos excessos ocorrem nesta fase, muito abuso de diversos tipos de substâncias. Então, neste momento, estamos, desde o vídeo passado, estudando um dos livros de Divaldo Franco, um dos melhores livros da lavra deste médium, o livro Nas Fronteiras da Loucura, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Vimos que a equipe espiritual chefiada pelo Dr. Bezerra de Menezes estava atendendo uma ocorrência grave que tinha acontecido, um acidente envolvendo 5 jovens que, no meio da folia carnavalesca, se envolveram num grave acidente automobilístico. O seu carro capotou, caiu dentro de um mangue, submergiu, e os 5 ocupantes vieram a desencarnar. Todos os 5 estavam sob o efeito de substâncias e o jovem Fábio, que estava no banco de trás, estava sendo, momentos antes do acidente, inspirado pela sua avó Ruth, já desencarnada. Ruth tentava de todas as formas intuir o seu neto para que pedisse para o motorista diminuir a velocidade ou que saísse dali imediatamente. Mas ela não conseguiu sintonia com o jovem, que também estava num estado alterado de consciência, num estado artificial de alteração da consciência. Mas Ruth não conseguiu estabelecer sintonia com seu neto e o acidente acabou por se consumar. Um acidente que não estava previsto no planejamento reencarnatório daqueles 5 jovens que, por uma conduta imprudente, acabaram desencarnando muito tempo antes do previsto. Ruth, a avó desencarnada, assim que o acidente aconteceu, emitiu uma prece que foi captada por um aparelho tecnológico do mundo espiritual, descrito no livro, chamado seletor de preces. Este aparelho estava num posto de socorro que a espiritualidade havia montado numa das praças de uma grande metrópole brasileira, em período de carnaval, um hospital de campanha, especializado em ocorrências que poderiam acontecer naquela fase. A espiritualidade se prepara para todo tipo de acontecimento. E a prece de Ruth foi interceptada por um aparelho deste posto, foi deslocada uma equipe, posto que era chefiado pelo mentor Bezerra de Menezes, que havia vivido em sua última reencarnação ali mesmo no Rio de Janeiro, onde ficou conhecido como o médico dos pobres. Todos os 5 jovens foram resgatados, e os espíritos obsessores, vampiros espirituais, que estimularam a conduta exacerbada, que acabaram tendo uma influência no acontecimento do acidente, estavam ali por perto tentando vampirizar os seus fluidos vitais, o que também foram impedidos de fazer pela atuação dos benfeitores espirituais. Os 5 jovens foram então conduzidos ao posto espiritual, ali que foi montado numa praça, em plano físico no Rio de Janeiro, foram conduzidos para lá para os primeiros socorros. Foram induzidos inicialmente a um sono reparador, porque estavam muito agitados, ainda estavam ligados aos seus corpos físicos energeticamente. Mas em questão de algumas horas, uma situação de emergência começou a acontecer. Começaram a chegar emanações mentais violentas dos familiares, que estavam em total, alguns deles, em total desespero e revolta pelo acontecido. Isso estava fazendo com que alguns daqueles jovens se agitassem muito, alguns quase foram imediatamente atraídos de volta ao lar. E aqui cabe uma ressalva. É perfeitamente normal
que você sinta saudade, que você chore. Isso, todos nós ainda estamos vivendo esta fase, ainda encaramos este momento do desencarne, da morte de um ente querido, desta forma. Mas quando caímos numa vibração de revolta e desespero, aí sim podemos prejudicar o recém-desencarnante. E a situação já era difícil para aqueles jovens, totalmente despreparados para enfrentar um desencarne prematuro. O mentor Bezerra explica que muitas vezes a enfermidade longa nos prepara para este momento. Já em casos de desencarnes abruptos, a adaptação ao mundo espiritual pode ser um pouco mais difícil, ainda mais num caso como aquele, onde os jovens se envolveram num acidente causado por imprudência, sob efeito de substâncias, jovens no auge da sua vitalidade orgânica e jovens que não vinham cultivando nenhum tipo de espiritualidade ou reflexão superior sobre a vida. Todos fatores que faziam com que fosse muito mais difícil a desimantação do corpo espiritual do corpo físico. Porque morrer, a gente morre, mas desencarnar é um processo. E como esse processo estava sendo mais vagaroso para aqueles jovens, por conta de todos estes fatores, eles ainda estavam ligados por correntes vitais ao corpo físico. E isso fez com que, durante a autópsia de seus corpos, eles começaram a sentir desconforto e algumas repercussões, mas foi providenciada imediatamente uma substância anestésica para aliviá-los. E aí o livro descreve uma cena impressionante. Dos 5 jovens que estavam ali naquele posto espiritual resgatados daquele acidente, 3 simplesmente sumiram de repente. O nosso repórter espiritual, Manuel Filomeno de Miranda, descreve esta situação. Eles sumiram do ambiente, atraídos vibratoriamente para outros locais, sejam regiões do astral inferior, ou para a companhia de algum familiar, ou para o ambiente doméstico. O livro não explica exatamente para onde eles foram, mas eles sumiram dali. Isso nos traz uma grande reflexão. Vejam como a espiritualidade faz tudo o que está ao alcance para amparar quem chega no mundo espiritual. Mas, em diversas vezes, é o próprio espírito que, pela sua própria vibração, se coloca de uma maneira sem condição alguma de receber o auxílio e vai buscar automaticamente o local onde deseja realmente estar. Vendo o impacto desta cena em Manuel Filomeno de Miranda, Bezerra o orienta, lembrando até uma passagem do Evangelho de Jesus, quando o Mestre disse que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E os trabalhos continuavam intensos naquele posto de socorro no último dia do feriado de Carnaval. Muitos resgates aconteciam de espíritos desencarnados que estavam, às vezes, vagando e viam aquela movimentação dos trabalhadores e se mostravam interessados em deixar a rotina que vinham seguindo e buscar algo mais. Mas a espiritualidade tem como saber se eles estavam sendo realmente sinceros. Alguns mentores conseguem analisar a aura desses espíritos, as irradiações da aura, porque a nossa psicosfera tem cor, tem cheiro, tem vibração, mas existem também aparelhos tecnológicos que fazem esse trabalho. Então somente eram resgatados, somente era permitida a entrada no posto daqueles seres que realmente mostravam real condição de buscarem uma alteração no seu comportamento, um novo modo de vida. E por volta das 15 horas daquela terça-feira de Carnaval, chegou uma nova ocorrência, uma ocorrência grave. Um dos médicos desencarnados que ali estava trabalhando, chamado Arthur, chegou aflito ao Dr. Bezerra de Menezes, pedindo socorro, porque a sua filha, ele tinha uma filha jovem, ainda encarnada, que havia acabado de tentar o suicídio. E Arthur
dizia para Bezerra para ajudá-lo, porque seria um desastre se a sua filha voltasse ao mundo espiritual por essa via. Bezerra meditou por alguns instantes em que parecia sondar esferas mais elevadas para tentar entender as outras circunstâncias, os outros fatores e variáveis que estavam interagindo naquela situação. Rapidamente ele acessou essas informações e disse para Arthur: "Vamos, não há tempo a perder." E seguiram em direção ao hospital onde Noemi estava. E quando a equipe espiritual chegou no hospital, encontrou a jovem Noemi já em parada cardíaca. Seu espírito estava fora do corpo, sendo retido por um obsessor, um dos espíritos que a havia influenciado decisivamente em cometer aquele ato. E aquele ser dizia para a jovem: "Quiseste morrer, e assim será, não escaparás." Arthur, o pai de Noemi, médico desencarnado, se aproximou do médico encarnado que estava atendendo a jovem e quase incorporou naquele médico para ajudar nos procedimentos de ressuscitação. Já Bezerra foi ao encontro desse obsessor e disse calmamente para que ele libertasse a jovem. Diante da resistência do obsessor, que até desafiou Bezerra, ele calmamente disse que não seria feita a vontade dele, mas sim a vontade de Deus. E o mentor começou a se iluminar de uma forma impressionante, uma luminosidade que se iniciou no seu plexo solar e tomou todo o ambiente, deixando aquele ser, aquele obsessor, totalmente aturdido, sem saber direito o que estava acontecendo. A jovem, então, foi imediatamente tracionada para o seu corpo físico, que começou a apresentar um pulso, inicialmente fraco, mas que depois se estabilizou. Todos ali presentes, Arthur, Manuel Filomeno de Miranda, todos estavam emocionados pelo que tinha acabado de acontecer, pela luminosidade incrível que tomou conta do ambiente. O mentor Bezerra de Menezes se transfigurou em luz naquele momento. E a sala ainda estava em silêncio, apenas o barulho do aparelho que media os batimentos cardíacos da jovem. E entrou na sala uma senhora desencarnada junto com uma criança desencarnada de cerca de 8 anos. Eram familiares que aquele obsessor não via há muito, mas muito tempo. Bezerra de Menezes, antes de ir para lá atender a sua ocorrência, quando ele sondou por alguns instantes as circunstâncias do caso, ele já pediu mentalmente para que aquilo fosse providenciado, porque sabia que poderia ser uma oportunidade de resgate daquele espírito. Então, quando aquele obsessor, até então obsessor, viu aqueles entes queridos chegando, e uma criança ali abrindo os braços, dizendo: "Paizinho, paizinho, quanto tempo eu não lhe via." Ele desabou, refletiu melhor sobre tudo o que estava acontecendo. Ele que já vinha elaborando reflexões, a espiritualidade já tinha ciência de que ele estava já encaminhando um momento de tomar um novo rumo. E ali foi uma decisão, uma situação muito importante para que isso ocorresse. E aí no livro é explicada toda a circunstância que envolveu a tentativa de suicídio de Noemi. Ela foi levada a essa situação por um descontrole muito grande emocional. Ela que flagrou, naquele período de carnaval, seu marido atraindo com a própria mãe de Noemi. Então Noemi foi auxiliada pela espiritualidade, ela conseguiu sobreviver àquela situação e foi providenciado para que um tio seu distante a auxiliasse a partir daquele momento decisivo de sua vida, para que ela pudesse reconstruir a sua jornada. Lembrando que estamos estudando um caso isolado descrito no livro de Divaldo Franco. Pessoas que estão com tendência a cometer este ato extremo precisam buscar ajuda imediatamente, porque a desencarnação pela via do suicídio tem sempre consequências espirituais muito sérias.
espiritualidade sempre analisa todas as circunstâncias, mas nem sempre é possível intervir e reverter a situação, como aconteceu no caso descrito com a jovem Noemi. As ocorrências continuavam naquele carnaval e o nosso repórter da espiritualidade, Manuel Filomeno de Miranda, relatou tudo no livro, onde tudo está com maiores detalhes para quem se interessar. Ele descreve, por exemplo, no capítulo seguinte, quando eles visitaram um baile de fantasias. E ali havia duas populações, a encarnada e a desencarnada, em simbiose de energias. Manuel descreve que havia até técnicos de vampirização do tono sexual. Vejam, espíritos especializados em vampirizar a energia sexual das pessoas. Sobre esta questão, eu tenho uma playlist no canal que fala sobre sexo e espiritualidade. Vou deixar aí no card para vocês. Saindo dali, outra ocorrência difícil. E nós sabemos que o carnaval é cheio de situações complicadas, ainda mais na nossa sociedade, com muito abuso de substâncias, muitas pessoas querendo extravasar. E eles tiveram que atender uma ocorrência de um pai de família que tinha acabado de ser esfaqueado por 2 bandidos. Ele havia reagido a uma abordagem e aquilo acabara acontecendo. Aquele homem que acabava de desencarnar já tinha no seu planejamento a circunstância de retornar ao mundo espiritual em situações difíceis, com a morte violenta. Isso já constava no seu planejamento reencarnatório, mas não precisava ter sido naquele momento. O que precipitou a situação foi a forma como ele reagiu. É claro que a culpa não foi dele, mas ele estava sendo intuído naquele momento para não reagir, para procurar auxílio policial. O nosso planejamento reencarnatório ele é muito dinâmico, flexível. Às vezes ele apenas vai apontar direcionamentos gerais, mas o que exatamente vai acontecer vai depender decisivamente das nossas reações, das nossas ações e omissões quando estamos aqui. Após o atendimento a este pai de família que foi conduzido para o posto espiritual, para ser amparado e encaminhado, novas situações surgiam e a espiritualidade foi numa missão de resgate a espíritos que estavam numa região umbralina praticamente colada à dimensão física. Manuel Filomeno de Miranda descreve que ele enxergava como se fosse uma sobreposição de planos. De repente ele deixou de enxergar os edifícios da cidade e já se viu numa região pantanosa, cheia de desfiladeiros, com uma atmosfera opressora, com odores horríveis, ouvindo gritos. Eles chegaram, e esta expedição também estava contando com a presença de Bezerra de Menezes. Eles chegaram num ponto em que o mentor tomou a frente e disse que eles estavam ali por todos os que estavam sofrendo e queriam encontrar um novo caminho. Depois que o mentor falou isso, ouviu-se uma algazarra ensurdecedora. Muitos xingavam, ironizavam, outros pediam socorro, outros gritavam. E Bezerra de Menezes ordenou que se atirassem as redes naquele desfiladeiro. E para a surpresa de Manuel Filomeno de Miranda, ele percebeu que nem todos os espíritos conseguiam se agarrar naquelas redes para serem resgatados. E foi explicado para ele que aquelas redes eram compostas por uma tecnologia do mundo espiritual que registrava as emanações, as irradiações mentais dos espíritos que interagiam com ela. Se era uma exteriorização negativa, elas se diluíam. Agora, se era uma exteriorização mental que realmente demonstrava que o ser queria renovação, elas, pelo contrário, se enrijeciam ainda mais, possibilitando que aquele ser fosse resgatado.
São muitas situações descritas nesse livro. É claro que nesses 2 últimos vídeos eu fiz um resumo dinâmico de muitas delas. Apenas lendo esta obra vocês terão acesso aos detalhes, às nuances dessas situações. Eu espero ter aguçado a curiosidade de vocês. A lista dos livros citados está sempre aqui na descrição do vídeo. Vou deixar na tela final o primeiro vídeo, a parte 1 deste vídeo, que conta a outra metade do livro, a metade inicial. E vou deixar também o vídeo que fala sobre uma das encarnações de Bezerra de Menezes, nos tempos de Jesus. Confere aí se você já está inscrita no canal. Deixe o seu like, deixe, por favor, seu comentário, compartilhe este vídeo com alguém. Isso ajuda muito. E muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!